O que será que está acontecendo com os viajantes brasileiros? Esse documentário é sobre eu e a Jasmine e as nossas viagens. Certa vez estávamos passando por uma cidade e bateu algumas dúvidas na gente. Comecemos a pensar, por que não rumar um lugar para voltar? Até então, nós não tínhamos onde voltar. Nós somos um casal de viajante e estamos viajando há 6 anos o Brasil. Começamos a nossa rotina de viajante em uma Kombi e resolvemos a trocar de carro. Mas será que a troca do veículo para viagem vai fazer a gente ficar mais feliz? Eu tô matando a saudade da Kombizinha que me carregou, que carregou minha esposa e que eu consegui viver 5 anos felizes, rodando o Brasil. E, cara, foi história que tem na minha cabeça que nunca vai apagar. Porque o que restarão da nossa vida só vai ser lembranças. E esse carro, eu tenho várias lembranças de 5 anos viajando o Brasil, eu e minha esposa. Então, isso não tem preço. Tomamos a decisão de trocar de veículo. Construímos um motorhome e caímos nas estradas, em busca de novos horizontes, novas paisagens e muito mais alegria. Será que era isso mesmo que estava faltando na nossa vida? Então, coloquemos o nome do nosso carro de Cavernosa, todo montadinho novo, e caímos nas estradas. No entanto, nós pensávamos, vamos ficar praticamente mais uns 6 anos na estrada. Mas será mesmo que vai ser legal? Aonde que a gente vai viajar? Qual o roteiro que a gente vai fazer? Vai vir aquela alegria extraordinária para viajar, para continuar nossa rotina de viagem? Porém, em nossas cabeças. Isso começou a mexer com a nossa cabeça. No entanto, a gente não estava sabendo para onde ir. Então veio uma decisão. Vamos dar uma volta no Brasil. Vamos passar por Minas Gerais. Vamos ir para as praias do Nordeste. Acho que vai ser legal. Então, peguemos a Cavernosa e caímos nas estradas. Começou a levantar vários questionamentos e descobrimos que nós não tínhamos aquela felicidade, aquela alegria de quando nós pegou a estrada pela primeira vez. Isso levantou o grande questionário. Mal nós sabia que aquela rotina de viagem estava perto a terminar. Mas as coisas já não eram como antigamente. As coisas não estavam fluindo dentro da gente igual era. Nós estávamos em busca daquela alegria, daquela felicidade, daquele prazer de viajar, igual quando nós tinha pegado a estrada pela primeira vez, mas não encontramos mais. Existe uma frase: se você fazer uma coisa e for muito feliz e não estiver fazendo mais, não tente fazê-la de novo, porque o tempo são outros, os momentos são outros. Você não vai ter aquela alegria que você tinha antes. Afinal, o que passava pelas nossas cabeças? O que passava? Às vezes a gente parava muito tempo para refletir e perguntar o que está acontecendo. Porém, nós teve muitas conversas, muito diálogo em vários locais e descobrimos que o prazer de viajar, aquele prazer infinito, aquela alegria imensa, não estava fluindo mais. Agora fica uma pergunta, mas será mesmo que é porque estamos há 6 anos viajando e não temos um lugar fixo, não temos um lugar nenhum para poder parar e descansar e refletir? Será que os poucos metros quadrados de um carro está afetando a nossa alegria? Ou será que a gente precisa de um pouquinho de tempo e parar de viajar para depois, quando voltar a viajar, voltar com aquela alegria, viajar com aquela empolgação, porque isso é diferente do que viajar. E nesse momento nós tínhamos chegado a uma conclusão que aqueles lugares diferentes que a gente estávamos passando já não trazia aquela felicidade imensa em nossos corações. Mas enfim, troquemos de veículo, pegamos um veículo mais confortável e tava a mesma coisa. Então comecemos a pensar, acho que isso que está acontecendo com a gente é o tempo na estrada
estrada. É o tempo morando em um carro. É um tempo morando em mínimos 4 metros quadrados. Acho que é isso. Acho que a gente sente falta de ter um banheiro, de ter água com abundância, de ter as coisas com abundância, como se fosse numa casa normal. Mas será que é isso mesmo? Mas nós questionava demais, perguntávamos o que estava acontecendo, o que poderia ser. Antes a gente achava que poderia ser o veículo, mas porém a gente trocou de veículo e continuou a mesma coisa. Às vezes a gente parava em um posto, no meio do nada, na beira da BR, para poder pegar manga, se distanciar um pouco da convivência em um carro. Às vezes vocês podem pensar que viver em um carro, viver em um espaço minúsculo a dois é confortável, mas o tempo que vai dizer isso. O tempo é que diz tudo. A gente estava necessitando de algo mais extraordinário para poder voltar à nossa felicidade. Estou falando daquela felicidade de quando nós tínhamos pegado a estrada pela primeira vez. Ela não estava existindo mais. Eu vou compartilhar com vocês uma história de um casal de viajantes que sonhava explorar o mundo junto. Eles começaram sua jornada com mochila nas costas e coração cheio de esperança. Cada cidade, a cada país que visitava, trazia uma experiência e um aprendizado maravilhoso. Mas com o tempo, as dificuldades começaram a pesar. Eles enfrentaram tempestade, perderam alguns pertences e foi aí que eles sentiram saudade de casa. Um dia, após uma longa viagem de carro pelas estradas desconhecidas, eles se desesperaram com um obstáculo inesperado. Porém, a estrada estava bloqueada e eles não puderam seguir adiante. E foi aí o momento de desespero, pois estava longe de casa sem recurso. A tristeza tomou conta deles. Perceberam que era a hora de fazer uma pausa. Decidiu voltar para casa, aonde deveriam se reerguer e planejar com mais calma. Embora a viagem tenha terminado de forma inesperada, o amor e a cumplicidade entre eles continuaram fortes. E foi assim que eles perceberam que um dia retornaria às suas aventuras, mas agora com mais sabedoria, gratidão pelos momentos vividos. Essa é uma história real que pode acontecer com os viajantes do nosso Brasil, assim como aconteceu com nós. Precisamos tomar um tempo para reerguer e se planejar para poder curtir a viagem com mais alegria e determinação. Agora muitas pessoas estão perguntando para si próprio, na sua cabeça, mas viajar não é tão bom? Viajar não é maravilhoso? Nós concordamos com vocês, mas só que tem um detalhe, e tem vários tipos de viajar. Tem aquelas viagens que é de fim de semana, tem aquelas viagens que é apenas um mês, tem aquelas viagens que é apenas 2 meses e tem aquelas viagens que é morar na estrada. Esse estilo de viagem de morar na estrada é totalmente diferente dos outros. Adquire uma rotina com o tempo. Com o passar dos anos, vira rotina, igual morar em uma casa normal. A vida da gente é feita de momentos. Nem sempre o mesmo momento, o tempo todo, é legal. Nós, seres humanos, tem que estar fazendo coisa diferente o tempo todo, porque senão vira rotina. Às vezes, no começo, parece maravilha, mas a decorrer do tempo, o tempo se torna essas atividades que a gente faz em rotina. Aí cabe aquele ditado: tudo que é feito demais por longas data se torna rotina. E a gente é prova disso. Mas então, viajar não é bom? Agora eu vou passar para vocês o ponto positivo de morar e viajar e conhecer lugares diferentes. Quando você decide viajar, você tem que deixar tudo para trás. A sua casa, as suas coisas, porque nem sempre dá para levar tudo em um carro. Pois então, você vai ter que deixar para trás sua família, a sua rotina de uma casa normal, as suas atividades e prazeres morando fixo em um local. Você tem que abandonar tudo isso para cair nas estradas. E é desse jeito que você vai entender completamente que a gente precisa de pouco, mas muito pouco para viver. Mas o que é viver com pouco? Viver com pouco é não acumular bens, e sim você e seu carro e suas coisas que cabem dentro dele. Você vai cair na realidade que ser acumulador não faz bem, porque simplesmente para viver só precisa de pouquinhas coisas dentro de um carro.
Você tem ideia que antes você precisava do fogão de 5 bocas para cozinhar e hoje você precisa só de 2 bocas? Que antes você morava em uma casa de 30 metros ou 40 metros quadrados, que hoje você precisa só de 2 por 2 metros quadrados? Que antes você precisava de muitas panelas, muita vazia para poder fazer seu almoço e sua janta, e hoje você precisa só de 2, 3. A vida na estrada se resume a isso: viver do mínimo, porque não tem como carregar. Você sabia que morando em um carro tem mais tempo para pensar? Você consegue ter mais ideia. E sabe por quê? Porque a cada momento você vai estar em um lugar diferente. Você vai estar perto de pessoas com energia diferente. Você vai estar se conectando com pessoas diferentes. E o seu conhecimento vai estar 50% mais avançado do que uma pessoa que tem uma residência fixa. E sabe por que esse conhecimento? Você vai estar sempre se conectando com novas pessoas, novos conhecimentos, nova cultura, novos pensamentos. Você sabia que morando em um carro, o terreiro é o mundo? Sim, nós viajantes sempre usa essa frase: o terreiro nosso é o mundo. Só precisamos achar um lugar para encostar e ali se torna o nosso terreiro. Viver na estrada é uma jornada de alta descoberta e liberdade. A cada novo dia traz a chance de explorar horizonte desconhecido, conhecer as pessoas incríveis e colecionar histórias únicas. A estrada ensina que o verdadeiro tesouro está na experiência, nos pequenos momentos de felicidade e nas lições que cada desafio traz. Abraçar a vida na estrada é abraçar a incerteza com coragem e gratidão, sabendo que cada quilômetro percorrido é uma oportunidade de crescimento. Então, siga em frente, confie no caminho, aproveite a cada momento dessa incrível aventura. Viajar é uma celebração de vida, um convite para descobrir o mundo com os olhos curiosos e coração aberto. Cada destino é uma nova página em branco, esperando para ser preenchida com memórias inesquecíveis. A felicidade de viajar está nos pequenos detalhes, um sorriso de um estranho e o sabor de comida tipo o pôr do sol em lugares desconhecidos. É na estrada que encontramos a verdadeira existência da liberdade, onde a cada passo nos leva a um novo horizonte de possibilidade. Viajar é, sem dúvida, uma das maiores fontes de felicidade que a vida pode oferecer. E são essas coisas que a gente estava perdendo no decorrer desses 6 anos de viagem, perdendo a existência, perdendo a alegria de viajar. Mas durante esses 6 anos, o que vocês aprenderam com planejamento e como viajar de motorhome? Então, para ter uma viagem inesquecível de motorhome, aqui vai algumas dicas. Tenha um planejamento flexível, pesquise rota, ponto de interesse, mas mantenha um plano flexível. A beleza de um motorhome é a liberdade de mudar de rota, porque já aconteceu com a gente de mudar de rota. Às vezes a gente traça um roteiro e simplesmente no meio do roteiro a gente muda de roteiro. É assim que é a vida na estrada. Então, se torna flexível. Tópico 2. Preservação do veículo. Certifique que o seu motorhome está em boas condições. Faça uma revisão antes de partir e tenha um kit de ferramenta básico. Isso é muito importante na viagem. Tópico 3. Inclui um destino que você ama e lugares que você quer visitar. E adicione também algumas paradas inesperáveis, porque isso você vai precisar para fazer comida, jantar e dormir. Isso é bem importante nas viagens. Tópico 4. Conforto e praticidade. Organize bem o seu espaço interno do motorhome. Isso é bem importante, gente, porque senão vira uma bagunça. Levem itens
itens adicionais para a cozinha: dormir e se divertir. Tópico 5. Conexão com a natureza. Estacione em um acampamento ou em locais próximos à natureza e aproveite mais para fazer trilhas e caminhada e se relaxar ao ar livre. Isso é bem importante, que a gente já adicionou nas nossas próximas viagens. Tópico 6. Documentação e segurança. Verifique se todos os documentos do seu veículo estão em dias e tenha sempre, gente, um plano de emergência e mantenha contato com os familiares. Eu acho que isso é bem importante porque a gente não sabe o que pode acontecer na estrada. Resumindo tudo, divirta-se e aproveite a cada momento da sua viagem.